Durante este vídeo, discorreremos um pouco sobre o que Zygmunt Bauman fala no capítulo Individualismo do seu livro Modernidade Líquida. Para introduzi-lo, o autor vai atrás de algumas referências, como o livro Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, e 1984, de George Orwell. Ambos apresentam realidades futuras de mundos controlados, como a liberdade individual não apenas reduzida a nada ou quase nada, mas agudamente rejeitada por pessoas treinadas a obedecer a ordens e seguir rotinas estabelecidas, como cita Bauman. Huxley descreveu um domínio mantido pelo incentivo dos comportamentos que o Estado julga corretos e pelo controle dos sentimentos humanos através de uma substância, o soma, que induz as pessoas a se sentirem felizes e conformadas com os desígnios do Estado autoritário. Já Orwell propôs um Estado que impôs um regime extremamente totalitário para a sociedade através da vigilância do Grande Irmão, que disseminava medo e repressão por meio de seu poder. Desta forma, Bauman quis mostrar que os progressos levavam, como ele mesmo cita, à separação entre os cada vez mais poderosos e remotos controladores e o resto, cada vez mais destituído de poder e controlado, gerando o individualismo. Sobre o capitalismo, é colocado que a ordem vem de alguém, que tem a tarefa de projetá-la. Este alguém é a própria ordem, que deve ser seguida pelos que servem. Bauman, inclusive, cita Karl Marx, que descobriu que as ideias das classes dominantes tendem a ser as ideias dominantes. Em uma realidade fordista, ao fazer parte da força de trabalho, o trabalhador tinha quase certeza de que a carreira seguiria seu curso no mesmo lugar, tanto que os salários foram aumentados para assegurar os trabalhadores na empresa, que passava por uma fase pesada, volumosa ou imóvel enraizada, sólida, compondo o estágio pesado. A quebra desta linha de pensamento ocasionou no capital leve, que se aprimora com extrema rapidez, com aparelhos tecnológicos que proporcionam muita mobilidade. Hoje, a ideia de uma única pessoa detentora de todos os poderes não é tão aceita, como durante os pelo menos 200 anos que os administradores das empresas capitalistas dominaram o mundo. Isso acontece porque há um bem, acessível a grande parte das pessoas, a internet, que proporciona a influência advinda de qualquer um, que também tenha contato com este mundo globalizado. Porém, no capitalismo pesado, a maioria dos indivíduos acreditavam, de antemão, que aquele que dominava traçaria um bom destino para todos. Já no leve, são colocadas para as pessoas diversas opções, mas em nenhuma se encontra uma verdadeira segurança, o que gera diversas incertezas ao mundo contemporâneo. Tenho carro, posso viajar. Nesse capítulo, em geral, Bauman tenta entender como se forma a identidade e a personalidade nessa etapa fluida da modernidade. E a característica fundamental das identidades é a mediação através do consumo. E o consumo está diretamente ligado ao capitalismo. E Bauman fala sobre dois tipos de capitalismo, né? O leve e o pesado. O capitalismo pesado era obcecado por volume e tamanho, um exemplo típico é a indústria fordista. Já o capitalismo leve é obcecado por valores, que consegue fluir rapidamente, que pode se mover para um ambiente mais lucrativo na velocidade de um clique. Por exemplo, bolsa de valores. Na passagem do capitalismo pesado para o leve, foi considerado um novo tipo de incerteza. Não saber os fins, no lugar da incerteza tradicional, que é de não saber os meios. O que está em pauta é considerar e decidir diante dos riscos quais dos flutuantes e sedutores fins devem ter prioridade. Agora tudo acontece por conta do indivíduo. Cabe ele descobrir o que é capaz e esticar essa capacidade ao máximo. Para que essas possibilidades continuem infinitas, nenhuma deve ser capaz de se tornar realidade. Melhor que permaneçam líquidas, fluidas, finitas. Viver em meio a chances aparentemente infinitas tem um gosto de liberdade de se tornar qualquer um. E o se tornar sugere que nada está acabado e temos tudo pela frente. A infelicidade dos consumidores vem do excesso e não da falta de escolha. Se caracteriza como uma alegria duvidosa. Os líderes são pessoas que necessitam ser seguidas e possuem a função de manter a ordem e proporcionar o desenvolvimento e a prosperidade de uma sociedade de uma maneira coletiva, diferentemente dos conselheiros, que possuem a função de ajudar e apresentar maneiras para que outros indivíduos possam evoluir de uma maneira privada, excluindo-se dessa forma a coletividade. A grande maioria das celebridades e influenciadores presentes nas sociedades possuem, mesmo que despercebidos, a função de conselheiros, visto que estes apresentam exemplos de coisas que outros indivíduos podem fazer para mudar suas vidas para melhor de uma maneira individual, utilizando esforços individuais. O que está ficando evidente é o aumento da influência dos conselheiros sobre as pessoas, visto que assuntos particulares estão se tornando cada vez mais comuns e sendo discutidos em meios públicos com bastante naturalidade. Assim,
Fica claro que cada vez mais a sociedade está se baseando no pensamento de conselheiros que buscam solucionar apenas problemas particulares e estão se esquecendo da importância da união e da coletividade. Eu vou explicar a compulsão transformada em vício bem rapidinho, bem fácil de entender. Lá, Bauman diz que até mesmo procurar exemplos, conselhos, pode se tornar vício e que todo vício é autodestrutivo. Um ótimo exemplo de compulsão transformada em vício é, por exemplo, o indivíduo procura adquirir bens, produtos para se sobressair diante de outras pessoas da sociedade. Ter significa muito mais que ser. Mesmo que, por exemplo, ele alcance um nível, um patamar alto, ele sempre vai estar querendo alcançar um nível muito mais alto. Nunca vai se contentar onde está, com o que tem, por conta da compulsão. É um desejo infinito, ilimitado, e aí acaba se tornando um vício. Na sociedade atual, somos apresentados a uma cultura que nos promove certos padrões. Isso acaba por se manifestar nas relações entre o corpo e o consumo, como apresentado no capítulo. A cultura do consumismo apresenta um conjunto de regras que determinam sua aparência de acordo à vontade das classes dominantes. O indivíduo acaba sendo estimulado a pensar que seu corpo é um empreendimento que necessita de cuidados constantes, até que o resultado seja condizente com os corpos apresentados nas mídias sociais. Estes, por sua vez, são considerados ferramentas poderosas na disseminação e solidificação dos discursos consumistas. O corpo consumidor é resultado de influências sociais, porém sempre parte do indivíduo querer se tornar como os outros, ou até melhor. Por isso é considerado autotélico, já que o único propósito que tem é para com si mesmo. O consumismo tem sido visto como um problema a ser resolvido pela maioria das pessoas que compõem a sociedade. Porém, aqueles que consideram o consumo o caminho para a felicidade têm outras ideias sobre por que a prática acaba sendo necessária. É muito comum hoje em dia as pessoas trabalharem mais tempo buscando saciar seus desejos por objetos que trazem satisfação temporária. Essa prática acaba servindo como uma droga viciante que deixa o indivíduo em êxtase por um certo período de tempo, até a necessidade por essa emoção seja mais uma vez exigida. O consumo acaba por ser uma forma de exorcizar sentimentos de insegurança ou de não ter poder sobre as coisas ao seu redor. Essa pequena ação traz de volta um sentimento de controle que, por mais passageira que seja, expulsa sentimentos negativos e acalenta o indivíduo consumista. Livre para comprar ou assim parece. Tendemos ver a vida de outras pessoas como obras de arte, almejando assim que essa vida seja nossa para reafirmar uma identidade falsa, já que queremos seguir um padrão. Uma das formas de entender isso é como a moda é tão adequada e certa nos momentos certos, sempre mostrando opções e ilusões, como por exemplo é a Cinderela, que só se sente bonita e da alta classe quando a fada madrinha a veste adequadamente, entre aspas. A identidade única só pode ser encontrada no produto que todos compram. Isso é o que prega a sociedade capitalista. Essa identidade, liberdade de ser único, não existe sem algo disponível no mercado. Isso acontece por meio do poderoso meios de comunicação que exercem essa opinião tão forte sobre a vida das pessoas, onde o que é mostrado e desejado é a única forma de vida verdadeira, onde a realidade é distorcida para algo errado e precisa ser revisto para se enquadrar em um padrão. Bauman diz em seu livro sobre a idade da ironia ser substituída à idade do glamour, onde ele diz que a aparência e a vida mostrada às pessoas deve ser sempre perfeita, criando uma ilusão da realidade. Estamos em uma sociedade de aparências, e onde o que é mostrado é lei e o que é vivido é errado e precisa ser mudado. O mercado aumenta as opções de vida aos ricos, que ficam mais ricos, aumentando a ilusão que suas vidas estão corretas, deixando os pobres frustrados e cada vez mais pobres por tentarem chegar ao nível de vida dos poderosos. Separados compramos. Nessa parte do livro, Palma fala sobre os recursos que influenciam na liberdade de escolher e as consequências da escolha errada. Ele deixa em seu texto uma reflexão sobre a individualidade que gera uma competitividade entre si, pois ele depende unicamente dele mesmo para fazer suas escolhas, o que leva à flexibilidade da identificação e assim ele perde o sentimento de unificar uma condição humana regida pela cooperação e solidariedade.